Livro do Gênesis, capítulo 6. Você pode tomar a sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 6 do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, aquele que inicia esta coleção de textos sagrados da Bíblia. Capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Eu começo a leitura no versículo de número 9 e avanço até o versículo 22. Como já lhes disse, hoje eu estou usando a nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Quando a gente termina a leitura, vocês já sabem o que eu vou pedir, não? Tenha a sua Bíblia aberta, se você está usando a Bíblia de papel. E se você está usando no seu aparelho, no seu celular, mantenha de alguma forma ele em condições. Você possa voltar e dar uma olhadinha, porque a gente sempre deve olhar para a palavra de Deus quando a gente está refletindo, porque ela que tem autoridade para nós, a palavra de Deus. Diz assim, Gênesis capítulo de número 6, começando no versículo 9. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito, sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente. Destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Verso 17 diz: vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para você, para que você e os animais tenham o que comer. O texto termina no verso 22, dizendo: e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. No meio dessa história, eu quero colocar em destaque o verso 17, também o verso 18, aí na sua Bíblia. Palavra de Deus: vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida, tudo que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Entre na barca com a sua família. É o que Deus está dizendo para Noé naquele momento extremamente grave. Queridos, lugar comum, a nossa constatação de que a família vive uma das suas maiores crises em toda a história. É claro que tem havido momentos muito tensos, momentos muito difíceis para a família, mas hoje nós temos uma situação bastante generalizada, com uma perda de qualidade nos relacionamentos familiares. A deterioração dos casamentos e, consequentemente, das famílias. Existe um processo crescente de desestruturação.
Quando a gente olha para os números, as estatísticas que são disponibilizadas, a gente percebe, ano após ano, dois fatores, duas informações que atestam o que lhes digo. A primeira delas, o crescimento do número de divórcios, de separações. E o segundo número é a redução no número de casamentos. As pessoas estão ficando temerosas de se casarem devido ao número tão grande de casamentos que têm se mostrado incapazes de permanecer no decorrer do tempo. Por isso, existe uma banalização do casamento e o surgimento de propostas alternativas, substitutas para o casamento tradicional como Deus estabeleceu. Nós constatamos uma erosão de valores éticos e morais, exatamente aqueles valores que dão sustentação à família, eles têm sido erodidos. A fidelidade conjugal e a pureza sexual hoje tem sido considerada por muitas pessoas como algo ultrapassado, algo que não corresponde aos tempos pós-modernos, esses em que nós estamos vivendo. Para muitas pessoas, separação, divórcio, tem se tornado uma coisa normal. As pessoas escutam sobre o fulano, a fulana, que se separaram, que se divorciaram. E num passado não muito distante, isso trazia uma certa comoção nas pessoas. Poxa vida, mas que coisa. Hoje, isso está diminuindo. Porque há uma percepção de que isso vai se tornando uma rotina, vai se tornando uma coisa vista como natural. E ao lado disso, nós testemunhamos uma tremenda crise de falta de autoridade nas famílias. Filhos se tornando insubmissos ainda muito cedo, ainda muito recente na sua trajetória, e isso tendo como causa, muitas vezes, a omissão dos pais, que não sabem ou não conseguem estabelecer os limites que precisariam ser estabelecidos e mantidos no relacionamento familiar. Queridos, esse quadro que eu acabo de descrever, de alguma forma, ele nos faz lembrar o tempo de Noé, como a gente leu nesse texto, nesta passagem da Escritura. Há uma triste descrição no versículo 11, também no versículo de número 12, que diz, para Deus, todas as outras pessoas, à exceção de Noé, eram más. Havia violência por toda parte, infelizmente a violência tem entrado na família de maneira assustadora. E Deus olhou para o mundo e Ele viu que estava cheio de pecado, porque todas as pessoas só faziam coisas más. É o que diz aqui o versículo de número 12. Agora vejam que coisa. No meio desse caos que havia se estabelecido na época, Deus achou um homem, Noé. É o que está dizendo aqui, a Escritura fala isso para nós. E com esse homem e com a sua família, Deus decidiu recomeçar a história da humanidade. Por isso, a humanidade que nós temos hoje não é descendente de Adão no sentido de continuidade, mas é de Noé. Porque toda aquela geração, na época desse texto, que provinha de Adão, ela pereceu. E Deus começou então, como disse, uma nova história da humanidade a partir de Noé e da sua família. Essa é a nova história que Deus começa, e Ele começa com uma família. Nesse tempo em que nós vivemos, a semelhança do que aconteceu ali, em muitos sentidos, a humanidade tem ultrapassado os limites de tolerância de Deus. E naquela época, a maneira de Deus agir
foi trazendo à terra o dilúvio. Os capítulos de 6 aqui até o capítulo de número 9 fazem a narrativa deste dilúvio, desta chuva, desse abrir as comportas do céu, usando a linguagem bíblica. Foram 40 dias ininterruptos de chuva caindo. E a Bíblia vai dizer que as águas subiram e subiram e subiram, e elas ultrapassaram as montanhas mais altas, e ainda assim, 7 metros acima das montanhas mais altas. As águas do dilúvio, e com isso toda a raça humana pereceu. A única família que prevaleceu foi a família de Noé. A única família que prevaleceu foi a família de Noé. Então, eu acho que de alguma maneira, é interessante a gente fazer a seguinte pergunta: por que a família de Noé era diferente? Porque havia uma corrupção generalizada, mas isso não atingiu a família de Noé, que estava no meio daquelas pessoas, fazia parte daquela geração, daquela sociedade. Então, por que essa família prevaleceu? Nesses tempos que nós estamos vivendo, em que muitas famílias não estão sobrevivendo a esta avalanche de destruição, a gente precisa perguntar quais são os fatores que podem manter uma família, evitar que ela seja desfeita nesses dias em que nós estamos vivendo. Então, olhando para esse texto, há várias percepções que nós podemos ter, mas eu quero destacar 3 delas, 3 dessas percepções. A primeira delas é que a família, uma família, ou as famílias que prevalecem, elas resistem às influências negativas. Elas têm uma espécie de proteção. Elas não são levadas pela correnteza. Elas conseguem se manter incólumes, ou seja, não atingidas por aquilo que vai se tornando algo generalizado na sociedade. É isso que a gente encontra na experiência de Noé, da sua família. O capítulo 6, que eu li. No versículo 12, repito, diz que todas as pessoas só faziam coisas más. No verso 8, pelo contrário, vai dizer: Deus aprovava o que Noé fazia. Olha só a contradição. Todas as pessoas só faziam coisas más, mas no caso de Noé, Deus aprovava o que ele fazia. No versículo 9, também no versículo 10 de Gênesis 6, ali vai dizer que Noé era um homem direito. Ele sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia com Deus, ou ele andava com Deus, numa outra tradução. Em capítulo 7, verso 1, logo na sequência aí, Deus fala para Noé: você é a única pessoa que faz aquilo que é certo. Aí a gente lê isso e diz: uau, que testemunho que Deus está dando a respeito daquele homem. Deus chega para ele e fala: você é a única pessoa que faz aquilo que é certo, aquilo que é correto. Que elogio para uma vida correta. Ou seja, no meio de tanta degeneração, a família de Noé não se corrompeu. Eles não foram levados pela influência negativa do meio onde eles estavam vivendo. Alguém escreveu dizendo que a família de Noé era uma ilha de virtudes num oceano de iniquidade. Queridos, todos nós, eu, você, todos nós, nossas famílias, nós lidamos com pressões que vêm de vários lugares, de várias partes. Nós somos pressionados para assimilar a conduta, a mentalidade daquelas pessoas que não conhecem a Deus, não vivem com Deus. Todos nós somos pressionados a assimilar a cultura que prevalece no contexto social onde nós estamos inseridos. Todos nós, muitas vezes, somos até cobrados por não nos ajustar ao estilo de vida que prevalece
no meio social pessoas que estão vivendo de uma maneira completamente distante daquilo que é o objetivo de Deus. Como cristãos, a Bíblia vai dizer que nós somos diferentes. Ou nós somos diferentes, ou nós não somos cristãos. Essa é a questão posta pela Escritura. Nós não temos como escapar disso. Jesus disse em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16, ele usa duas figuras. Ele diz assim: vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. A luz, ela brilha onde há trevas, ela não se confunde. Luz não se confunde com trevas. Luz não tem conciliação nenhuma com trevas. Quando chega a luz, as trevas cessam. O sal é que dá o tempero e que faz a preservação dos alimentos. Jesus foi muito preciso quando fala sobre essas duas figuras, e Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela mudança da vossa mente. Não vos conformeis, não tomem a forma, não se permitam ser formatados pela sociedade. É isso que Paulo está dizendo. E aí, queridos, a gente tem que prestar muita atenção numa coisa. E eu peço a você, por favor. As influências negativas, elas vão entrando na nossa casa, na nossa família, gradualmente, lentamente. Elas não chegam como um furacão para mudar tudo de uma vez. Não, senhores. Ela vai trazendo uma pequena influência hoje e é assimilada. Uma outra influenciazinha amanhã que é assimilada. E uma outra depois que também é assimilada. E daí a pouco, aquela família assimilou a vida dos ímpios. A maneira de viver dos ímpios, aos poucos. Isso faz lembrar aquela história antiga do lenhador, não é? Que ele chega para o cara que tomava conta da floresta e fala assim: olha, eu só queria tirar umas lenhas, é pouca coisa. Não... E o lenhador disse: bem, isso não vai fazer tanta diferença para nós. E ele entrou e tirou lá a lenha. Depois ele volta e diz: olha, foi tão bom, foi tão bom para mim, eu queria tirar mais um pouco de lenha. E ele vai e tira um pouco. Daí o tomador de conta da floresta percebe que ele tinha feito um estrago naquela floresta. Queridos, muitas vezes está acontecendo com as famílias. Vem aquela frase: mas o que tem? Não tem nada a ver fazer isso. O que tem? É que a palavra de Deus diz que não pode, não deve fazer. Isso não é saudável, isso não honra a Deus, isso não abençoa a família. Mas aos poucos isso vai entrando, né? E quando se percebe há consequências muito desagradáveis, é preciso resistir às pressões do meio. E isso tem a ver com a nossa vida. Nós somos adultos e especialmente os pais, em relação aos seus filhos, às suas crianças, tenham muito cuidado hoje em relação às suas crianças. Procurem saber o que elas estão recebendo na escola. Procurem conhecer os amiguinhos das suas crianças. Procurem acompanhar os seus filhos, porque eles podem estar assimilando conduta, práticas que você não concorda. Mas quando você tomar conhecimento, já pode ser um pouco tarde, por já ter se tornado um hábito. Então, precisamos resistir às pressões do meio, precisamos resistir às influências. Segunda destaque que eu quero fazer: as famílias que prevalecem, elas investem, essa é a palavra. Elas fazem um investimento na sua preservação. Elas não acreditam que é no piloto automático, que é só deixar rolar, deixar acontecer e no fim vai dar tudo certo, porque essa não é a verdade. Família dá trabalho. Casamento dá trabalho, requer investimento, é preciso investir. No verso 13 do capítulo 6,
Há um aviso de Deus sobre a destruição. Versículo 14, Deus vai dizer para Noé: construa para você, para a sua família, uma grande barca. Verso 18 vai dizer, Deus manda que ele entrasse na barca com a família. No verso 17 do capítulo 7, logo na frente, diz que a arca então foi levantada, começou a boiar. E no verso 21, capítulo 7, diz que todo ser vivo pereceu dessa maneira. Queridos, olha só uma coisa. Deus anunciou o dilúvio e ele anunciou uma salvação. Ele anunciou uma salvação, uma forma de escapar do dilúvio. Mas a única pessoa que creu na palavra de Deus, que levou a sério o que Deus havia falado, foi Noé. Ninguém mais levou isso a sério. Não creram nessa palavra e não mostraram nenhuma atitude quanto àquilo que estava sendo anunciado. A única pessoa aqui na história que se preocupou em salvar a sua família foi Noé. E para salvar a sua família, queridos, ele investiu. Ele investiu tempo, ele investiu energias e ele investiu dinheiro para salvar a sua família. Noé podia ter falado para Deus: Deus, vamos pensar melhor essa história. Fazer essa barca que o senhor está falando vai custar muito dinheiro. Vai ser muito caro. O senhor não tem uma outra solução para nós? Isso vai dar um trabalhão danado, vai ser difícil fazer isso. O texto não diz que ele questionou Deus em nenhum momento. Ele simplesmente começou a trabalhar, começou a fazer aquele investimento. Interessante, nenhum outro pai se preocupou em salvar a sua família. Nenhum outro marido, nenhuma outra esposa. Todos foram avisados. Se você quer saber disso, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, diz que Noé pregou para aquelas pessoas. Não ficou em silêncio. Ele anunciou para aquelas pessoas: gente, vai chover, vai cair água e vai matar todo mundo. Vocês precisam se preparar para isso. Entrava por um ouvido, saía pelo outro, como Pedro escreveu, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Tá bom. E aí a gente fica então perguntando, nós hoje, né? Quanto nós estamos investindo na salvação, na preservação da nossa família? Qual é o investimento que a gente está fazendo na manutenção de uma família saudável? Na preservação dessa família. Muitas pessoas se dedicam aos amigos, aos estudos, ao trabalho, gastam horas numa academia cuidando da sua saúde, que é necessária, investem muito no seu crescimento pessoal e a família fica com os restos, com aquilo que sobra. O tempo que é dado para a família já é aquele tempo em que há cansaço, desgaste, não há prioridade. A prioridade está em outros lugares. Queridos, esse é caminho de destruição da família. A família precisa ser prioridade. A família precisa vir antes de qualquer outra dessas áreas que eu acabei de mencionar, e mais do que essas, porque é claro que eu não citei todas elas aqui. É preciso investir na nossa família. Quanto você está investindo na sua família? Qual investimento você está fazendo na sua família? Uma família que prevalece é uma família que tem investimento. Ela não se pensa que a coisa vai acontecer por si mesma, não existe intencionalmente um investimento. E terceiro lugar, famílias que prevalecem, elas cultivam o relacionamento com Deus. Cultivam o relacionamento com Deus. Elas resistem às influências negativas, elas investem na sua preservação e elas cultivam um relacionamento com Deus. Capítulo 6, verso 10, diz que Noé
ele vivia em comunhão com Deus. No verso 18, Deus fala assim: com você eu vou fazer uma aliança, um acordo. No verso 22, capítulo 6, diz assim: Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Tudo. Em outras palavras, ele mostra uma completa obediência. Aqui, queridos, a gente tem a chave principal e o diferencial em cada família, em cada núcleo familiar. Está nessa palavra, está nesse testemunho que o texto apresenta aqui em relação a Noé. Ou seja, de modo diferente que faziam as outras pessoas da sua época, Noé mantinha uma vida de comunhão com Deus. Eu acho que a gente não precisa exercitar muito aqui, desenvolver muito a capacidade de raciocínio para entender que essa palavra a respeito de Noé, ela nos leva a entender que ele era um homem que orava pela sua família. Um homem que buscava a Deus em relação à sua família, porque ele vivia em comunhão com Deus. Ele intercedia, seguramente, e ele, é claro, que se mostrava como um bom exemplo. Noé, ele conhecia Deus e ele aprendeu a obedecer a Deus em qualquer circunstância. Ele se tornou, é o que a gente percebe, um exemplo de fé para a sua família, um exemplo de integridade, de obediência. Tanto assim que o texto nos mostra que ele se tornou um exemplo para ser seguido pela sua família. Ele impactou muito positivamente a sua família. Como é que você sabe disso, pastor? Noé não teve nenhuma dificuldade em levar para dentro da barca os seus filhos, a esposa, os filhos e as noras. Não aparece aqui, a gente não percebe nenhuma resistência da parte deles. Queridos, isso é o contrário do que aconteceu na história de Ló, o sobrinho de Abraão, que vivia em Sodoma e Gomorra. Quando o anjo chega lá e diz: olha, Deus vai queimar essas cidades. E eu vim aqui para tirar vocês. Eu vim aqui por causa de vocês. E vamos sair rapidamente. E vocês conhecem a história. O que aconteceu? Primeiramente, o texto lá vai dizer que havia muita resistência da família em acompanhar Ló para sair da cidade. E ele acabou deixando gente para trás, não foi? Por quê? Ele não tinha com segurança aquele exemplo que arrasta, não é? Alguém diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, leva consigo. É o caso aqui de Noé. Seus filhos, noras, quando ele disse: pessoal, vamos entrar na barca porque vai chover. Foi todo mundo. E ele salvou, ele viu a sua família sendo salva. Como diriam alguns, sigam o líder. O que eles fizeram? Foram juntamente com o seu pai. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Relacionamento da sua família com Deus. Você pode perceber semelhança entre o seu relacionamento com Deus, essa comunhão com Deus que você tem, semelhança com aquilo que a Bíblia fala a respeito de Noé? A chave principal para a vida e a salvação da família de Noé foi o seu relacionamento com Deus. Josué, capítulo 24, verso 15. Você conhece muito esse texto. Josué está terminando o seu tempo de liderança, de ministério, à frente daquele povo. Ele fez uma liderança fabulosa. E na liderança dele, Israel conquistou boa parte do seu território. Foram muitas batalhas, muitas lutas. E ele está agora se despedindo. E por fim ele diz assim: olha, se vocês quiserem seguir os ídolos dos povos vizinhos, sigam. Mas eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. É interessante como ele tinha autoridade para falar sobre a família. Ele já era um ancião. Então, ele tinha naturalmente já uma família bem estabelecida. Ele diz: eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Você pode dizer essa frase? Você tem condições de dizer essa frase?
que Josué disse: eu e a minha família servimos ao Senhor. Eu sei que você pode estar falando assim: pastor, meus filhos se tornaram adultos, e depois de adultos, um deles ou outro se desviaram. Eu quero dar uma palavra de consolo para você, porque isso acontece. Eu tenho conhecido pais, mães que são extremamente zelosos, criam seus filhos na mais rígida disciplina, do ponto de vista bíblico, e um dia vê seus filhos se desviarem. Minha palavra para esses pais e mães é sempre o seguinte: espere em Deus, porque você colocou a semente quando ela deveria ser colocada, e essa semente está lá, no coração dele ou no coração dela. Um dia, pela misericórdia de Deus, essa semente vai brotar. Pode ser que você nem veja, pode ser que você já tenha sido recolhido, mas você fez, você semeou, você investiu. Então, confie em Deus, continue orando por esse seu filho, essa sua filha. Mas não se desespere. Não comece a se sentir culpado, achando que você foi um péssimo pai, uma mãe que não cuidou do que deveria ter cuidado. Não. Se você fez, você sabe o que você fez. Relaxa e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir no tempo dele. Mas, por outro lado, eu imagino que muitas vezes um pai e uma mãe sofrem. E é um sofrimento dolorido, porque eles reconhecem que não fizeram o que deviam ter feito. Eles não foram um pai e uma mãe que realmente conduziram seus filhos a Jesus. Eles foram relapsos. É muito triste isso, quando um pai ou uma mãe pode olhar para a conduta totalmente deturpada e errada de um filho adulto, crescido, e dizer: eu tenho culpa, eu não fiz o que devia ter feito. Mas assim mesmo Deus é perdoador. Pessoas que são tomadas por um sentimento desse devem se dirigir para Deus e dizer: Deus, eu pequei, eu falhei, eu fui omisso, e eu confesso e eu peço perdão. E Deus perdoa. Mas o fato de Deus perdoar não elimina as consequências. Deus perdoa o pecado, mas as consequências do pecado, elas precisam ser assumidas, porque é assim que funciona.